Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial aqui e vamos conversar sobre a importância do ESG e dos ODS. Nossa convidada de hoje é Rosângela Melato. Rosângela, muito obrigada pela tua presença aqui, pela generosidade de compartilhar conosco o conhecimento. Eu tenho certeza que tanto o nosso público quanto eu vamos aprender muito contigo hoje. E o primeiro pedido que eu te faço é, por favor, se apresente para o nosso público. Pois não, prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigada pelo convite. Eu acho que dividir conhecimento é uma das premissas e uma das coisas que a gente deve ter na vida. Bom, então eu já disse qual é a minha finalidade de vida, né? É dividir conhecimento. Eu sou Rosângela Melato, eu sou doutoranda em engenharia de produção na área de resíduo eletroeletrônico, trabalhei por mais de 20 anos em empresas eletroeletrônicas, onde eu cuidei de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Hoje eu sou professora universitária dentro dessa nova área de pesquisa, essa nova fase, e também sou consultora. Muito bom. Então eu vou pegar duas expressões que você usou aí, responsabilidade social e responsabilidade corporativa, e o nosso tema principal aqui é ESG. O que essas três expressões têm em comum? Olha, se a gente olhar para a raiz do que quer dizer ESG, né, a gente está falando das questões ambientais, das questões sociais e das questões de governança. As questões ambientais nós estamos sentindo, né? Cada dia mais a gente sai, a gente reclama do calor, a gente vê tantos desastres naturais e que foram causadas pela intervenção do homem. Então nós precisamos nos preocupar com isso, né? Tanto as empresas quanto os governos, quanto a academia, né, as escolas, nós temos que nos preocupar com isso. Quando a gente olha para as questões sociais, é só a gente sair um pouquinho da nossa bolha muitas vezes, né? A gente dá uma passeadinha no nosso próprio bairro e a gente vê que as questões sociais precisam de atenção. E não são só as questões sociais das pessoas que a gente vê na rua ou dessa forma, né? Mas são as questões sociais que a gente tem que se preocupar com as questões de gênero, a gente precisa se preocupar com respeito às outras pessoas, com as questões trabalhistas, com as condições de trabalho das pessoas nas indústrias. Então, tudo isso entra nas questões sociais e muitas vezes a gente não considera isso, né? E as questões de governança, ou seja, fazer certo a coisa certa. Eu acho que essa é a frase que melhor resume as questões de governança. Ou seja, nós precisamos fazer as coisas corretamente, dar conta das coisas corretamente e ir além do cumprimento da lei. Porque se nós temos empresas, por exemplo, que estão ligadas ao meio ambiente, onde você não pode poluir um córrego que está perto da empresa, etc., isso é força de lei, você é obrigado a fazer. Mas o que você faz além disso? Né? Como é que você controla? Quais são as métricas? Então, todas essas questões estão ligadas à governança. E não existe empresa ou pessoa meio ética. Ou você é ético ou você não é. E não é só para grandes empresas. Tá correto? É verdade, não é só para grandes empresas, né? A gente está falando desde startups até grandes empresas. Então, empresa que tem, assim, uma super ideia, que está começando agora, que é o caso de uma startup, ela precisa se preocupar com essas questões, porque ela vai procurar um investimento. E não existe investidor hoje que não olhe para essas questões, né, do ESG. Então, ela precisa nascer com esse objetivo, com essa preocupação e com essa liderança, que eu acho que é uma questão muito importante, né? O líder, normalmente, ele arrasta o resto da empresa. Então, os líderes hoje precisam ser educados nessas questões também, né? Seja de uma pequena empresa, de uma empresa que está começando agora, que é pequena porque está começando, ou de uma empresa que não está crescendo, ou de uma empresa de grande porte. É muito necessário que essas questões sejam levadas em conta. E são apenas para os grandes centros, para as grandes cidades, as empresas que estão em cidades... O Brasil, ele tem algumas desigualdades até de portes de cidades, né? Estar seguindo as diretrizes, as premissas em ESG, são só para essas empresas dessas cidades ou não? É para todo mundo? É para todo mundo, né? Recentemente eu fiz um estudo, até foi meu estudo de mestrado, eu fiz um estudo que falava de cidades inteligentes e sustentáveis. E ele falava justamente de qualquer tamanho de empresa, né? Qual era o modelo para qualquer tamanho de empresa que quisesse, por exemplo, olhar para as questões de governança, onde a governança já não é mais a governança de dentro da empresa, sabe? Aquela que tem o livro caixa, que tem as questões de, não pode ter assédio, tem
tem lá a sua visão, missão e valores. Não, já é uma empresa que está olhando como é que ela interage com todas as outras, com todos os outros atores da própria cidade, né? Seja o governo, seja as universidades, sejam as startups, para poder fazer algo maior. Ou seja, aliás, isso se chama governança colaborativa, né? É quando todo mundo trabalha para o mesmo objetivo e cada um traz para a mesa aquilo que sabe fazer melhor. Ou seja, a gente tem um resultado muito melhor, né? Porque as empresas, elas têm uma vocação. Então, essa vocação ela traz para a mesa. O governo tem uma determinada vocação, traz para a mesa. As pesquisas precisam ser lideradas por pesquisadores. Então, a academia traz isso para a mesa. Então, a governança, que era uma palavra que estava assim, muito ligada às questões, tanto da empresa fazer as coisas certas e dar a conhecer as coisas certas, quanto do governo fazer isso, já extrapola um pouquinho mais, extrapola para as pequenas empresas, extrapola para o cidadão. O que o cidadão quer? E o cidadão, muitas vezes, ele enxerga as coisas que estão ali, que tocam o seu dia a dia, né? Ele quer uma saúde melhor, ele quer uma educação melhor, ele quer uma segurança melhor. Então, a cidade inteligente e sustentável é aquela que vai mostrar para o cidadão o retorno do seu pagamento de impostos. Olha só. Como é que isso está retornando? Essa é uma governança colaborativa. Então, a gente não pode mais dizer simplesmente que a governança vai atrapalhar os meus negócios, eu vou ter muita preocupação com burocracia. É para além disso, então. É para além disso, e eu diria até que é o contrário, né? A governança prova que você está fazendo as coisas certas. Então, com o tempo, o que acontece? O seu consumidor vai procurar essas questões antes de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. Então, o próprio consumidor vai procurar isso, né? O contratante ou o consumidor do seu produto final, ele vai procurar esse tipo de coisa. Então, você precisa se preocupar com isso enquanto empresa. E não vai dar mais trabalho, né? Porque essa é uma preocupação, né? A gente enxerga muito como uma despesa e não como um investimento. E, na verdade, é um investimento. Por quê? O investimento, ele te traz retorno. Então, é um investimento nesse sentido. Vamos falar um pouquinho das organizações da sociedade civil? As nossas queridas ONGs, OSCs, instituições filantrópicas, enfim. Tem vários nomes que a sociedade, né, passa, juridicamente tem seus nomes corretos, enfim. ESG e organizações de terceiro setor, na sua opinião, o que tem a ver um com o outro? Então, vamos lá. As organizações, elas se pautam bastante pelas doações, pelos convênios com o próprio poder público e com os convênios até com as empresas, né? A partir do momento que você faz uma ligação, a empresa, por exemplo, quando ela investe em uma organização do terceiro setor, ela é corresponsável. Então, eu preciso saber, enquanto empresa, para onde está indo o meu investimento, como que ele está sendo usado. Eu não posso permitir que uma organização, por exemplo, ela esteja explorando um menor, de alguma forma, ou que ela não esteja cumprindo com o essencial, com as suas relações trabalhistas, né, com as suas obrigações trabalhistas. Então, é necessário que a organização, e eu vou chamar de organização todas elas, tá bom? Só para ficar mais fácil, que a organização se preocupe com esse tipo de coisa. Então, que ela tenha fatos documentados, que ela se paute, que ela procure saber, né, de que forma ela está se relacionando com o ambiente, com a sociedade e com as questões de métricas, com as questões de ética. Ela precisa saber disso porque ela tem que dar a conhecer aos seus investidores. E, obviamente, a gente constrói uma sociedade melhor, né? Quando todos estão trabalhando com transparência, com lisura. Isso assim, é alguma coisa que a gente observa durante todo o tempo. E toda vez que ela vai pedir um investimento, ela precisa ter essa consciência e precisa ter essa informação. E ela precisa até estar preparada para poder fornecer dados que vão ser somados aos relatórios de responsabilidade social das próprias empresas, ou
ou que os relatórios que o poder público pede ao fazer esses investimentos. Então é super importante que ela esteja preparada, não só para buscar, para captar o recurso, né? Era muito vamos captar o recurso, mas agora a gente precisa mostrar também como é que esse recurso está sendo utilizado e qual é o meu comportamento enquanto organização com relação ao ambiente e à sociedade, né? Porque você tinha muito da governança, e era um setor que se tinha bastante da governança, mas muito pouco do ambiental e do social. Então é isso que eu vejo hoje. Ouvindo você da importância, né, do bem fazer, o fazer certo, e voltado para as organizações do terceiro setor, é também a mesma coisa que empresas, é também a mesma coisa que governos. E aí eu trago aqui para o nosso público também o trabalho que a Escola Aberta do Terceiro Setor faz com o fornecimento de cursos para ajudar o fortalecimento institucional das nossas organizações da sociedade civil por meio de cursos online, de capacitação. Para quê? Para que a gestão das organizações seja cada vez melhor, né? Para que elas, atuando melhor, possam também atuar junto e melhor ao beneficiário. Então, é uma fala, a governança, ela permeia todos os setores da sociedade. Como você diz, não é burocracia, não é trabalho a mais, é muito importante porque prestar contas, mostrar para o investidor, uma startup precisa também apresentar para o investidor, organizações do terceiro setor precisam também, quando captam recursos com investidores, o governo precisa também ser transparente com todos nós cidadãos. Então, é um trabalho de mudança de postura da sociedade, né? O que o ESG está trazendo para a gente. É muito sonhadora essa fala? Muito sonhadora essa fala? Eu diria que não. Eu acho que foi um caminhando, né? Nós nascemos com as questões assim, só se preocupa com o ambiente a empresa que vai impactar o ambiente, positivo ou negativamente. Nós viemos também de uma cultura de que o social, ele se preocupa só com as questões daquelas empresas que estão se preocupando que se vão desalojar alguma, por exemplo, uma construtora que vai desalojar alguma coisa, um transporte público que vai desalojar alguma coisa, né? Caso dos metrôs, dos trens, etc., que desalojam algumas famílias ou até alguns negócios, né? Alguns pequenos negócios. Nós viemos dessa mentalidade para pensar qual é o meu impacto real, tanto no ambiental quanto no social, que eu posso medir e provar que aquilo que eu estou trazendo como contrapartida é melhor do que aquilo que eu estou tirando, né? Porque a gente não pode negar que muitas vezes a gente precisa cortar uma árvore para fazer alguma coisa, mas a gente tem que provar que isso vai ser melhor do que deixá-la ali. Né? Alguém vai chegar mais rápido no trabalho, alguém vai poder cuidar melhor do seu filho. Então, quais são os impactos? Né? E todas essas medidas, elas são medidas que vão nascendo de acordo com o negócio. E aí que a gente traz um fator bastante interessante, que a gente olhava muito na sustentabilidade, na responsabilidade social, mas no ESG ele é essencial. Ele precisa estar ligado ao seu negócio. Porque, de novo, a gente consegue fazer bem aquilo que nós sabemos fazer bem. Então, a empresa vai fazer alguma coisa muito melhor na área social ou ambiental, aquilo que estiver ligado ao seu negócio. Vou te dar um exemplo. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, que vai investir, por que ela investe em educação? Porque ela precisa de profissionais bem treinados, profissionais bem educados. Poxa, mas isso vai te dar um retorno daqui quanto tempo? Não importa. Se nós formos pensar em quanto tempo você vai ter o retorno, você não fará o investimento. Então, assim, tem retorno de investimento que é muito rápido, né? Quer dizer, eu não estou poluindo aquela parte do rio que pode estar prejudicando, trazendo um problema de saúde para aquela população que vive perto daquele rio, ok? Mas quando a gente olha em educação, quanto tempo que a gente investe em educação para poder... A gente que tem filho, né? Sabe disso. Quanto tempo que a gente investe em educação para poder ter um retorno? E a empresa precisa pensar dessa mesma forma. Quanto tempo eu vou ter que investir em educação para eu ter um profissional formado para que possa vir trabalhar na minha empresa e possa desenvolver novos produtos? A gente fala, num ciclo de tecnologia, a gente fala que os produtos que estão sendo pensados hoje dentro dos centros de desenvolvimento são produtos que estarão no mercado daqui 10, 12 anos.
Eles não são produtos, né? Alta tecnologia, tecnologia de ponta, é isso. Então, você precisa estar investindo Você precisa investir 10 anos antes para poder ter esse profissional lá, né? Ou talvez 20 anos antes, para poder ter esse profissional treinado, esse profissional capacitado para essa empresa continuar existindo. Então, é dessa forma que eu enxergo um pouco essa transformação, né? Essa mudança. E essa mudança precisa estar atrelada aos profissionais que trabalham nas empresas, né? Aqueles que decidem para onde vão os investimentos, aqueles que se preocupam com quais organizações do terceiro setor, quais as organizações que você vai investir, para que você também não olhe num futuro de assim, eu só vou ter profissionais formados, universitários, etc. Mas quem são esses profissionais que estarão lá amanhã, né? Como é que eu desenvolvo uma comunidade para que essa comunidade possa ter a oportunidade, as crianças que estão nessa comunidade possam ter a oportunidade de chegar a uma universidade. E é um trabalho, então, não é para amanhã, mas é urgente que se comece hoje. É urgente. É muito urgente. Assim como as questões ambientais que a gente já está sofrendo hoje, daí a gente está sentindo isso muito de perto, né? As questões sociais também, elas precisam ser cuidadas a partir de agora, né? Eu acho que a gente já está um pouquinho atrasado até, eu diria. Bom, a gente está falando, né? Responsabilidade social, sustentabilidade, ESG, e você é vice-presidente de uma associação que também lida com essas questões. Gostaria que você também apresentasse para a gente a Abraps. Pois não. Bom, a Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Ela nasceu de uma ideia de profissionais de sustentabilidade, né? Nós chamávamos profissionais de sustentabilidade. Esses profissionais estavam preocupados que nós não tínhamos interlocutores, né? As empresas tinham muito a pessoa que cuida de sustentabilidade, a pessoa que cuida da área de governança dentro da empresa, a pessoa que cuida da área de responsabilidade social corporativa, por exemplo. E essa pessoa era a pessoa que estava ali e cuidava de todas essas coisas, mas muito sozinha. Né? Ela tinha apoio do marketing, ela tinha apoio do RH, mas era uma pessoa muito sozinha, ela não tinha com quem trocar dentro da empresa normalmente, né? Tinha a pessoa da área de negócios, a pessoa do marketing, a pessoa da comunicação, mas ela não tinha com quem trocar a sua experiência, né? Então nasce a Abraps para poder iniciar essas conversas entre os diversos profissionais de diversas empresas. Eu acho que isso é o DNA da Abraps e ele continua funcionando da mesma forma. Obviamente, as coisas mudaram, por isso, pelo desenvolvimento sustentável. Hoje, muitas empresas, obviamente, nós temos pessoas que consolidam as informações do desenvolvimento sustentável das empresas, mas cada profissional dentro da empresa que toma uma decisão, ele precisa estar consciente de que ele está impactando uma dessas 3 letrinhas, ou E, ou S, ou G. E ao fazer isso, ele é um profissional pelo desenvolvimento sustentável. Então, hoje, nós não temos, nasceu muito da questão ambiental e da questão social, mas nós não temos só esse tipo de profissional hoje. Então, nós temos diversos profissionais que precisam se preocupar com essas questões dentro da sua empresa, dentro da sua organização, dentro da academia, inclusive, né? Alguns cursos já nascem hoje com essas questões, né? Como é que em determinada matéria você vai falar da questão de ESG. Então, outro dia eu dei uma aula em contabilidade, numa escola de contadores, para falar de ESG. Então, era alguma coisa que era impensável até algum tempo, né? Ah, não, tem alguém que cuida disso e não sou eu que vou cuidar disso. Não, pera um pouquinho. Mas como é que dentro da governança você vai olhar as questões contábeis e como é que você vai relatar de forma que se você for fazer um financiamento bancário, de um banco multilateral, uma associação com governos, você possa prestar uma informação que está correta e que seja uma informação que seja relevante para que você consiga esse tipo de coisa. Então, a Abraps continua trabalhando com as pessoas, conversando todas essas questões. A gente só aumentou o leque para outros profissionais. Desenvolvimento sustentável. Como que a gente poderia definir essas 2 palavras? Olha, desenvolver é uma questão de você avançar, né? Mas você não pode avançar de qualquer jeito, a qualquer custo.
Então vem as questões de você, bom, eu tenho métrica para isso, eu sei como é que eu vou medir isso, eu consigo medir o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, né? As escolhas são sempre escolhas, né? Mas elas podem estar certas ou erradas. Então, o desenvolvimento sustentável, ele leva isso em consideração, ou seja, eu preciso desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso expandir, ter capilaridade, mas não é de uma forma desordenada. É de uma forma que ele tenha continuidade, que ele seja principalmente replicável. Porque a gente pode fazer alguma coisa que eu trabalho hoje num determinado projeto e esse projeto acaba e ele não é replicável. Ou seja, ou ele deu muito errado, ou ele é alguma coisa que, assim, nasceu e morreu ali mesmo. Existem projetos dessa forma que podem ser encarados como sustentáveis? Sim, existem. Mas aqueles que são replicáveis e que tenham capilaridade é que são os projetos que realmente a gente enxerga para desenvolvimento sustentável dentro de uma empresa, dentro da sociedade. É um movimento atual e é um momento de transformação, pensar assim? Ou a gente ainda está começando esse movimento? Eu diria que nós estamos no meio do caminho. Eu acho que foi alguma coisa desbravar, aí eu que já estou no mercado há algum tempo, né? Foi alguma coisa de desbravar, de convencer a alta direção das empresas, etc. Hoje, as empresas estão enxergando como essencial, como necessário, mas eu acho que ainda nós precisamos não convencer, mas mostrar dados. Convencer é uma coisa muito tranquila, né? Mas assim, mostrar dados mesmo, né? Que mostrem que faz parte do negócio, é importante para o negócio, porque é importante para o desenvolvimento do ser humano, é importante para o desenvolvimento do mundo e é importante para aquele consumidor e para aquele contratador que vai contratar o seu serviço, que ele está olhando para isso. E os investidores estão olhando para isso. Então, é uma questão de sobrevivência das empresas hoje. É claro que nem todos os CEOs ainda estão convencidos disso. Então, por isso que eu diria que a gente está na metade do caminho. Nem todos os conselhos se convenceram disso. Nem todas as startups nascem com essa visão. Então, muitas vezes, o que acontece, principalmente nas pequenas empresas, nas startups, é assim, isso não é para gente, isso é para empresa grande. E assim, é muito mais difícil fazer um programa onde você considera todas essas questões em uma empresa grande que nunca teve nenhuma relação com o investimento sustentável do que em uma empresa pequena, porque você já cresce de forma sustentável. O que faz muito mais sentido, do ponto de vista de negócio, ele faz muito mais sentido, né? Você não tem um reinvestimento, você já contrata profissionais que estão dentro desse mesmo pensamento, dessa mesma forma de conduzir os negócios. Você imagina se contratar toda uma equipe de vendas, por exemplo, que não se preocupe com governança. É impossível você ter uma empresa depois que você fala, nossa, agora eu preciso crescer 3% ao ano. E aí você começa a regredir. Por quê? Porque você vai descobrir que as suas vendas não foram feitas da forma correta. Então, e aí, o que acontece com o mercado? O mercado olha uma retração e fala, opa, o que aconteceu? E até os grandes escândalos, né, que destroem grandes empresas. Então, ela precisa nascer, ela precisa crescer e ela precisa se manter dentro desse pensamento de respeito a esses três pilares que são importantíssimos hoje. Podemos falar que ESG é dinheiro na mesa? Dinheiro no caixa? Com certeza, com certeza. Até pelas questões de investimentos, pelas questões da própria Bolsa, né? A Bolsa no Brasil e no mundo que considera essas questões. Até os investidores agora, né? Existe uma questão que os investidores têm, quando você faz o seu perfil de investidor, como pessoa física ou jurídica, você tem que declarar o quanto que você se preocupa com as questões de ESG. Acho isso importantíssimo, porque assim, não adianta você investir numa empresa que você colocar, né, as suas economias de uma vida inteira em uma empresa que não considera esse tipo de relação hoje, né? Essa relação é muito importante. Então, é dinheiro na mesa, sim. Muito bom, muito bom. Bom, no começo a gente falou que iríamos conversar sobre ESG e ODS, né? Vamos falar um pouquinho de ODS agora, então. Vamos lá. ODS é só coisa para a ONU?
E, aliás, o que são os ODS, né? Vamos começar a falar do começo aqui. Bom, ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos nasceram a partir dos objetivos do milênio, que foram objetivos que, infelizmente, não foram cumpridos, né? Na sua grande maioria, eles não foram cumpridos. Existe alguém, né? Uma instituição, que é a própria ONU, que olha esse tipo de números, esse tipo de coisa, e que fomenta o desenvolvimento dessa discussão e como é que ela vai ser implementada, etc. Ela diz respeito a todos nós, né? Nós temos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos 169 metas. E nós podemos nos ligar, até como pessoa física, nós podemos nos ligar a qualquer uma dessas metas, qualquer um desses objetivos. Assim como as empresas. As empresas também, elas, através da sua vocação, através daquilo que elas nasceram para ser, etc., é um questionamento que deve existir em todas as reuniões de planejamento estratégico, por exemplo. Né? Qual é o ODS que a gente vai perseguir neste ano? Nós já estamos muito perto daquilo que a gente 2030 está aí. Então, a gente já está muito perto daquilo que todos nós nos comprometemos, na verdade. Ele foi uma proposta, mas é uma proposta que os governos se comprometeram. Nós temos as metas do Brasil para poder ser cumpridas, etc. E as empresas deveriam ter essas metas dentro dos seus objetivos. Obviamente, as empresas maiores que precisam dar conta das suas ações, etc., colocam isso dentro dos seus relatórios. Mas as empresas menores, que não têm, por exemplo, um relatório consolidado, auditado, de responsabilidade social ou de sustentabilidade, ela pode se comprometer com os objetivos e ir acompanhando esses objetivos. Aliás, é o que eu aconselho. Enquanto consultora, é o que eu aconselho. Você não tem que se comprometer com todos os objetivos, né? Eles estão ali bem interligados e o 17 é aquele assim, vamos todo mundo junto de mão dada e um não solta a mão do outro. Então, é bem isso. Mas as empresas precisam se comprometer de acordo com a sua vocação. Isso não importa o tamanho da empresa. Então, é importante conhecer quais são os objetivos. É importante ter as suas próprias métricas, né? Você não consegue olhar para 169 e falar, nossa, a empresa vai fazer 169. Mas a empresa precisa falar, olha, essas aqui são aquelas que nós vamos nos comprometer. E com essas aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos medir, nós vamos ter pessoal capacitado para poder executar aquilo que a gente está... E transformar realmente num planejamento estratégico que se converte num plano de ação e que vai ser medido, acompanhado, etc., pelos seus diretores. E aí não importa o tamanho da empresa. Então, o compromisso tem que existir. Pelo que você está falando, uma coisa complementa a outra. A ESG complementa o ODS e o ODS complementa o ESG. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Sim, porque quando você fala de ESG, você está falando de construir suas próprias métricas. E você precisa de bases. E o ODS, ele te fornece essas bases dentro de caixinhas, vamos chamar assim, se a gente quiser chamar cada um dos objetivos, dentro dessas caixinhas. Por exemplo, se a gente falar, como é que eu vou me comprometer com igualdade de gênero, né, o ODS 5. Então, como é que eu vou me comprometer com igualdade de gênero? Dessa forma, eu vou dar mais oportunidades dentro da empresa, eu vou ver vou pesquisar o que as mulheres dentro da empresa precisam para que elas possam ter carreiras, porque afinal de contas, não é fácil muitas empresas, até a mulher se ausenta muito mais do que a licença maternidade, voltar na mesma, de onde você parou, né? Porque a empresa continua andando a hora que você volta. Então, qual é a oportunidade que você tem que dar para essa mulher quando ela retorna? É uma das coisas que me deixa bastante, assim, sensível, né? Como é que nós vamos trabalhar isso, né? Fora que ela volta com uma coisa física, né? Que é o próprio cuidar do bebê, etc., que é uma coisa física que ela precisa fazer. Então, como é que a empresa apoia? Então, você percebe que o ODS vai muito além daquela métrica simples, ok, vamos dar igualdade, ok, então abre as portas, assim, então vamos contratar um percentual X de mulheres, tá, mas como é que você vai manter essa mulher? Como é que você vai fazer com que essa mulher se desenvolva e chegue no C-level, né, onde são CEOs, CFOs, ou seja, a alta direção da empresa? Como é que ela vai ter a mesma oportunidade de alguém que não se ausentou da empresa por 6 meses? Então, essas são questões que a gente precisa, sim, se preocupar. Como é que eu dou
educação, por exemplo, para todas as pessoas. Então, olhando do ponto de vista de empresa, se eu vou investir em educação, como é que vai ser essa transformação da educação? Olhando pelo ponto de vista social, como é que eu vou dar educação para o meu funcionário para que ele continue dentro, eu não contrate gente de fora quando eu preciso fazer uma tecnologia nova, por exemplo. Então, como é que eu dou uma educação continuada para o meu funcionário? Que é uma das questões que muitas vezes não se leva em conta, né? Assim, eu vou precisar de uma característica nova, de um conhecimento novo, eu contrato de fora. Opa! Então, onde é que está o social da sua empresa? Você não investiu na capacitação profissional desse profissional para que ele tivesse a mesma... Ok, você fazer uma pesquisa de mercado, mas que esse profissional tivesse a mesma condição de concorrer com quem está do lado de fora, dos muros da empresa? Então, essa é uma preocupação. E o ODS traz isso, né? Ele traz essas questões dentro das suas métricas, das 169 métricas. Tem muito mais coisas para a gente falar, muito mais coisas para a gente aprender sobre ESG e ODS, mas eu queria convidar você que está assistindo a gente a acessar o curso ESG e os ODS, que a Escola Aberta do Terceiro Setor, juntamente com a Abraps, oferece gratuitamente na nossa plataforma EAD. Acessa lá e você vai ver o que com vários profissionais indicados pela Abraps, nós fizemos um curso com 20 aulas, onde cada ODS foi apresentado, o que é o ODS, qual o histórico, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que governos podem fazer, o que empresas podem fazer, o que organizações do terceiro setor podem fazer, o que o cidadão, o que você e eu e a Rosângela podemos fazer com base nos ODS, para que nós possamos, todos nós juntos, construirmos uma sociedade mais justa, mais equânime, mais solidária também, para que a gente tenha para que todos nós façamos parte do desenvolvimento solidário do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, quiçá do nosso mundo também, porque precisamos ter um mundo melhor a cada dia, para que, e um dos lemas do ODS, né, Rosângela, é não deixar ninguém para trás. Exatamente. Né? Então, esse é um convite que eu faço para você que está acompanhando a gente lá, também aqui. Acesse a plataforma da Escola Aberta do Terceiro Setor.org.br, veja lá o curso, ESG os ODS, matricule-se e vamos aprender juntos a fazer o mundo melhor todos os dias. Né? Rosângela, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, deixo aberto aqui para suas considerações finais, para que a gente termine esse bate-papo já com um gostinho de quero mais, né? Porque já deixo aqui o convite também para que você volte e a gente possa falar sobre resíduos. Resíduos, né? Eletroeletrônicos. O que nós podemos fazer com esse conceito, com essas... Porque estamos vivendo num mundo onde nós temos muitos eletroeletrônicos todos os dias na nossa vida. O que a gente pode fazer quando a gente não precisa mais, né? Não é simplesmente colocar na lata do lixo. É isso? É isso aí. É isso aí. Aliás, nós não devemos colocar na lata do lixo, né? Então, o convite já está feito aqui em público para que você volte. Mas, por favor, então, as suas considerações finais. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É super importante que ESG é uma construção. E é uma construção de todos nós, é a construção da pessoa física, né, de nós como cidadãos, dos governos, da academia, das empresas. Então é super importante que a gente se mantenha atualizado o tempo todo. Existem aí diversas colunas que podem ajudar, existe o curso que está maravilhoso, com profissionais fantásticos. Sou suspeita de falar, mas está mesmo. Com profissionais fantásticos, e eu acho que a gente precisa ser curioso. Né? A gente precisa ser curioso e aquilo de bom que a gente aprende a gente tem que dividir com outras pessoas. Então é isso que fica aí o que a gente precisa construir, se preocupar com o planeta onde as pessoas tenham uma cultura de paz e prosperidade, mas é para todos. Enquanto a gente não fizer isso para todos, a gente não está fazendo a nossa parte. Então é isso
o recado que eu gostaria de deixar hoje. Obrigada, Rosângela, pela sua generosidade mais uma vez aqui estar com a gente. E eu gostaria de agradecer você também, que acompanhou a gente desde o começo. Tenho certeza que aprendeu muito. Assista as outras entrevistas, assista ao curso ESG, os ODS. Esteja sempre com a gente aqui, porque a gente sempre traz conteúdos muito bons com convidados muito interessantes, que são referências em suas respectivas áreas, para que a gente aprenda sempre um pouco mais. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima. Até lá!